Filipenses capítulo 2, versículo 3. Nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. Nada façais. Paulo conhecia bem a igreja de Filipos e, apesar de agora se encontrar preso, ele tinha pleno conhecimento do que estava ocorrendo de anormal naquela igreja. As suas recomendações neste texto são próprias de quem realmente deseja o bem da comunidade inteira, principalmente no que concerne a união entre todos neste tempo de crise contra o cristianismo. O apóstolo deseja que os irmãos estejam neutros no sentido de se dividirem uns contra os outros, porque o momento era de juntar forças em defesa da fé que uma vez foi dada aos santos. Isso era muito bom e indispensável para todos aqueles que faziam parte da igreja do Senhor Jesus em Filipos. Nada façais por contenda. O autor sabia que as contendas só tinham como resultado o enfraquecimento da igreja de Cristo em Filipos. Não era momento dos irmãos falarem mal um dos outros, nem de contenderem entre si como se fosse uma casa dividida. Pelo contrário, como todos estavam passando pelas mesmas perseguições, deveriam era apoiar uns aos outros em todos os sentidos. O Senhor Jesus falou que um reino dividido contra si mesmo, a tendência é ser destruído. As confusões não iriam ajudar em nada aqueles que estavam sendo maltratados e oprimidos pelos opositores do Evangelho. Nada façais por contenda ou vanglória. Ao que tudo indica, havia alguns da igreja de Filipos que, por ocuparem posições de destaque perante a sociedade e contar com alguns privilégios diante das autoridades romanas, se vangloriavam sobre os menos favorecidos da igreja, de que não passariam por nenhum tipo de problema, como os demais estavam passando. Por outro lado, existiam aqueles mais exaltados que insultavam as autoridades romanas, movidos pelo sentimento de ser mártir, porque criou-se neste mesmo tempo um movimento de que os líderes da igreja deveriam morrer por Cristo Jesus. Com isso, buscavam morrer em defesa do Evangelho ou defendendo a sua própria fé
cristã. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade. Ninguém precisava morrer como mártir da igreja primitiva para ter sua recompensa no reino dos céus. O grande líder do cristianismo, Jesus Cristo, já havia feito isso em prol da sua igreja amada. O próprio Paulo, escrevendo aos Romanos, ele deixou registrado de que os seguidores do reino de Deus devem ser sujeitos e respeitarem as autoridades constituídas. Se alguém tivesse que morrer por amor ao Evangelho, que assim fosse, porém, com humildade e simplicidade, como o próprio Cristo deixou seu grande exemplo. Nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros. O conselho do escritor era de que a arrogância não prevalecesse entre todos os cristãos da cidade de Filipos. O respeito mútuo é o melhor comportamento que deve haver entre todos aqueles que fazem parte do reino do Senhor Jesus. Paulo procurava lembrar aos irmãos de que o seu direito só vai até onde começa o direito do outro. Os de posições mais elevadas tinham que considerar os que ocupavam posições inferiores na igreja, como também todos tinham que ter respeito e consideração pelas autoridades que, conforme a palavra de Deus, são constituídas pelo Senhor para tais finalidades neste mundo e nesta terra. Finalmente, nada façais por contenda ou vanglória, mas por humildade, cada um considere os outros superiores a si mesmo. É provável que alguma das autoridades eclesiásticas da igreja de Filipos estavam se vangloriando de suas posições na comunidade para desrespeitarem as autoridades políticas e civis do Estado romano. Como também há quem diga que estes mesmos líderes da igreja se julgavam superiores aos demais membros da comunidade cristã ali na cidade de Filipos e desprezavam os cristãos comuns ali que faziam parte do rebanho do Senhor, do corpo de Cristo naquela cidade. O grande ensino de Jesus é que devemos amar uns aos outros como nós amamos a nós mesmos. Os indicativos nos faz entender que os seguidores de Cristo em Filipos precisavam ser praticantes neste momento do amor fraternal. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus familiares, amigos e conhecidos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.